Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso palestrante, o pastor Lucas Rojo. É um prazer tê-lo aqui, uma honra. Boa noite, pastor Lucas. Vocês viram, né, no convite, ele tem bacharel, tem pós-graduação, tem mestrado em teologia e ele vem nos trazer um assunto hoje bem interessante, com os temas assim meio profundos, mas ele é da teologia sistemática. E ele vai aí nos trazer esse Deus em debate. Quem que é esse Deus, pastor Lucas? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Zina. Graças ao bom Deus, tudo bem? Também aos demais que estão aqui com a gente. Boa noite também. Que Deus abençoe a todos. E também obrigado por me receberem aí virtualmente em suas casas nesse início de noite de terça-feira e também para falar algumas coisas sobre teologia sistemática, um assunto que não é um tipo de teologia que não é muito comum, mas a minha expectativa é que, pelo menos a partir de hoje, para a maioria, fique um pouco mais claro a diferença entre as teologias, também além do assunto que será apresentado. É, o, o título desta apresentação vai aparecer aí para vocês, inclusive. Eu não sei se teria como compartilhar aí, Zina. Sim, eu estou habilitando aqui. Já está habilitado, pastor? Ok, já vai aparecer aí para todos, então, o título Deus em Debate, as divergências sobre a Trindade após a Reforma. Eu escolhi esse título para que fique um pouco mais acessível à compreensão. Evidentemente, se trata de do resultado ou de partes do que foi a dissertação apresentada aí há alguns meses para o seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, ali sediado no NASP Campus Engenheiro Coelho. Naturalmente, poderíamos ter outros títulos também para esta mesma apresentação. No entanto, optamos por este que já foi apresentado aí há pouco. Esse trabalho ele propõe uma reflexão sobre os intensos debates que marcaram a doutrina da Trindade após a Reforma Protestante. Então, mais do que uma questão doutrinária, tratou-se de debates entre fé, razão, tradição e também a linguagem. E para entender esse cenário, vamos começar então com aquilo que está expresso nos dilemas centrais, né? Esses títulos alternativos também fazem parte dessa proposta de acessibilidade. Dr. Amin Rodor, ele foi a primeira pessoa que proporcionou uma, o interesse pela teologia sistemática ao afirmar, ainda no primeiro semestre de 2018, que a teologia sistemática não cria problemas, ela é a solução dos problemas. Essa frase nos lembra que a teologia não é especulação vazia. Especialmente a sistemática tem a principal finalidade em organizar, esclarecer e responder às grandes questões da fé. Também quero apresentar a vocês os orientadores e outros que acompanharam este trabalho. Então, ele foi desenvolvido sob as orientações, particularmente do Dr. Adriano Emílio Rodrigues, que foi o primeiro orientador deste trabalho, antes de sua transferência para Andrews University. Aí, posteriormente, após esse processo, o professor mestre Peterson dos Santos e o Dr. Fábio Darius acompanharam mais de perto por estarem localmente no NASP Campus Engenheiro Coelho, né? Sou muito grato a Deus pela contribuição acadêmica, pelo
rigor metodológico que cada um deles empenhou na produção e também na orientação. Também quero apresentar os livros que fundamentaram a pesquisa. O primeiro deles, que é A Trindade, de Jerry Moon, John Reeve e Woodrow Wilson, que é uma obra mais conhecida e também está disponível desde 2024 em sua segunda ou terceira edição. E o segundo, da autoria de Philip Dixon, que está atualmente em uma instituição acadêmica de procedência católica na Inglaterra, com esse título, Nicene-Rod Disputes. Então, esses dois livros oferecem perspectivas complementares e profundas, sendo que A Trindade é um livro mais histórico e exegético, e o segundo, de Philip Dixon, Nicene-Rod Disputes, apresenta uma perspectiva dos debates, ao mesmo tempo que também histórica. Vamos iniciar então com os fundamentos da teologia. Nós temos pelo menos três tipos de principais de teologia. A primeira, a bíblica, que segue o fio da revelação de Deus na história. Dessa forma, a exegese, que é o aspecto principal da teologia bíblica, ela lida com o passado, com aquilo que já foi apresentado na Bíblia. A teologia sistemática, ela organiza os temas centrais da fé a partir daquilo que é apresentado pela exegese bíblica. Então, ela não é um fim em si mesma, pelo menos da forma como os adventistas do sétimo dia a encaram. Inclusive, há um artigo escrito pelo Dr. Fernando Canali, intitulado Há Espaço para a Sistemática na Teologia Adventista? E se for pesquisar no Google, deve ser bem fácil de encontrar. Teologia missiológica, que está inclusive dentro da área da nossa querida Zina, ela conecta essa mensagem, ou seja, a revelação de Deus, à vida real, às culturas e também às práticas. Então, essa área tem uma grande responsabilidade e também é muito relevante, assim como os outros tipos. Nesse sentido, o, o mais correto, o melhor caminho é uma harmonização entre esses três tipos de teologia. Evidentemente que quando nós seguimos pela parte acadêmica da teologia, nós escolhemos uma dessas áreas, né, para seguir. Mas todas elas caminham em uníssono, na melhor das hipóteses. Qualquer tipo de desarmonia entre elas pode criar diversos tipos de dificuldades. Mas e como pensamos sobre Deus? Então, nós temos os fundamentos da teologia em três expressões que já não são muito comuns, mas que são princípios. Então, primeiramente, nós temos a ontologia, que parte a princípio da pergunta: quem é Deus? Faz outras perguntas importantes, mas esta é a fundamental. O segundo é a teontologia, que parte da revelação. Nesse sentido, até se conecta com a revelação bíblica, a exegese, né? E o princípio epistemológico, que trata como conhecemos Deus. Então, especialmente pela Escritura, iluminada pelo Espírito. Evidentemente, nós também temos outras formas de revelação para conhecermos a Deus, como a natureza ou a história, inclusive a pessoa de Cristo Jesus, mas a Escritura, nesse aspecto aqui do estudo do pensamento teológico,
ela é considerada a principal. Como nós interpretamos a Escritura, voltando aqui ao Dr. Canali, nós encontramos três níveis de leitura. Ele baseou-se em outro autor chamado Hans King, que propõe três níveis. Então, esses níveis, primeiramente, são a macrohermenêutica, que entende a visão de mundo bíblica. Então, aquele aspecto é, do conjunto completo da informação, e também a mesohermenêutica, que conecta os grandes temas, e a microhermenêutica, que faz análise textual sem se perder, contudo, do contexto mais amplo, né, que nós geralmente conhecemos como a perícope, que é a parte mais imediata, ou seja, aquela conexão dos versos com os capítulos imediatos e a conexão destes com o restante do livro respectivo e numa maior abrangência a Bíblia como um todo. Então, esses três níveis, eles basicamente são como se fossem um processo de leitura da Bíblia para organizar a informação da qual nós dispomos a partir dela. Com isso, nós entramos então nas perspectivas teológicas e filosóficas que moldaram a Trindade, que foi moldada por textos bíblicos e também categorias filosóficas herdadas da Grécia. Nesse sentido, é importante nós diferenciarmos especialmente aquilo que foi herdado da filosofia grega da compreensão doutrinária propriamente dita, que é mais filosófica, né? Então, nesse sentido, as categorias se diferenciam um bom tanto da compreensão em si da doutrina. Então, o, o nosso parâmetro para entender a Trindade é a Bíblia. Não é especialmente a Bíblia, mas é a Bíblia. Mas existem categorias que nós vamos ver a seguir que foram herdadas, então, a partir do pensamento grego. Assim como também existem outros, em outras áreas da sociedade, como a educação, também receberam algumas heranças a partir da cultura grega. Então, na reforma, nesse período, surgem quatro respostas: a católica, pelo dogma e a tradição; a reformada, através do sola escritura, mais a continuidade dos credos; a anabatista, através da prática e simplicidade bíblica, ou seja, se um termo ou palavra não aparece na Bíblia, então geralmente não é aceito ou é sumariamente rejeitado; e a racionalista, que prioriza a razão sobre categorias não explícitas nas Escrituras. Então, cada uma dessas respostas escolheu diferentes ferramentas para pensar Deus. Então, vamos ver como essas respostas se manifestam na doutrina da Trindade a partir desse período aí da Reforma e pós-Reforma. Os reformadores mantêm os credos, mas buscam fundamentá-los na Escritura. Os socinianos, que são um movimento liderado por Fausto Socino, nesse mesmo período, eles rejeitam a Trindade e a classificam como algo irracional. João Calvino, ele critica a linguagem especulativa, defende, portanto, uma abordagem essencialmente bíblica. Posteriormente, o Concílio de Trento reafirma o dogma e a autoridade da tradição. Então, uma dessas pessoas, ou mesmo grupos, vai apresentar um posicionamento com certos pontos em comum e também com diversas ou com divergências. E essas divergências, elas revelam múltiplos
múltiplas compreensões a respeito da Trindade. Inclusive, esses slides aqui, como vocês estão vendo, apresentam uma síntese das principais divergências entre duas grandes abordagens teológicas: a visão ortodoxa reformada, a visão dissidente, representada por socinianos e racionalistas. Então, começando pela linguagem, a tradição reformada considera legítimo o uso de termos como pessoa e substância, mesmo que não estejam explicitamente na Bíblia, porque esses termos ajudam a organizar o pensamento teológico e preservar a ortodoxia. Agora, os dissidentes rejeitam qualquer termo que não seja bíblico. Os dissidentes, em relação aos reformados, nesse caso. Para eles, a doutrina deve ser construída apenas com base nas palavras claras e explícitas das Escrituras, sem recorrer à filosofia ou à tradição. Logo mais a gente vai discorrer alguma coisa a mais a respeito disso, se isso é relevante ou não. Já na área da revelação, os reformados combinam a Bíblia com a tradição conciliar, ou seja, os credos, decisões dos concílios ecumênicos. Os socinianos, por outro lado, defendem uma abordagem exclusivamente bíblica, sem qualquer apoio da tradição. E quanto à racionalidade, temos um contraste entre a visão reformada, que aceita o mistério da Trindade como algo que ultrapassa a razão, mas que pode ser acolhido pela fé. Já os racionalistas exigem que toda a escritura seja logicamente compreensível. Para eles, se algo não pode ser explicado de forma racional, não deve ser aceito como verdade teológica. E por fim, na questão da autoridade, os reformados reconhecem a autoridade da igreja, dos concílios, como legítimos para a interpretação. Os dissidentes, considerados por eles, por sua vez, desafiam essa autoridade propondo uma teologia mais particular, baseada na leitura pessoal das Escrituras e também na razão. Então, essas tensões revelam que os debates sobre a Trindade não foram apenas sobre definições doutrinárias, mas sobre os próprios fundamentos da fé cristã. Aqui vocês têm outros parâmetros entre reformadores, anabatistas e racionalistas. Nós temos vários detalhes aí. Quem quiser ver depois, aí posteriormente, quando o vídeo estiver mais disponível também na apresentação, vocês vão poder ver melhor. Para irmos adiantando, então, depois vocês veem então essa comparação entre os parâmetros entre os reformadores, anabatistas e também os racionalistas. Então, nós temos esta questão: por que o século XVII foi tão turbulento? Basicamente, esse é o assunto contemplado pela dissertação. Então, nós temos aqui, durante esse período, guerras religiosas, ciência moderna, um período pré-iluminismo, inclusive, também revoluções políticas e racionalismos que marcam esse período. A teologia cristã foi pressionada por todos os lados. A Trindade torna-se um campo de disputas entre a fé e a razão. E nesse período, não somente outras doutrinas, mas especialmente a Trindade, ela, ela faz parte não somente do campo da fé e do religioso e da razão, mas faz parte da cultura, da sociedade, de tal maneira que, a partir do momento que o anglicanismo, por exemplo, torna-se uma religião oficial do Estado, né, percebe-se que não há uma separação entre igreja e Estado, né? O rei Henrique VII, se não estou enganado, ele tenta fazer com que a Igreja Católica reconheça a sua separação
de sua então esposa. Pelo fato dele não ter obtido esse reconhecimento, de sua separação, então ele obtém a sua saída, ele sai da igreja, e a partir desse período, inclusive até com o advento da Reforma Protestante, tem-se início ao anglicanismo, que é basicamente um movimento, uma denominação de centro, nós podemos dizer assim. Ela tem características do pietismo, como também possui características mais práticas de experiência, né? E ao mesmo tempo que aceita também uma, um ideal de reforma, também mantém certas tradições e também certos credos. Então você tem aí, desde esse período, no anglicanismo, o alto, o baixo clero, por exemplo, né? É basicamente como se fosse a existência do clero católico, só que no contexto anglicano. Então, pessoas no século XVII, ali basicamente desde o início, que descriam da doutrina da Trindade, elas não somente eram perseguidas, como também eram entregues à, à perseguição romana. Nós temos um exemplo disso por parte de João Calvino, o reformador ali, em relação a um indivíduo que é aqui desse grupo dos racionalistas antitrinitários, chamado Miguel Serveto. Ele foi queimado, né, com recomendação de João Calvino. Então, nesse sentido aqui, nós percebemos que esse cenário, inclusive apresentado em Nice and Hot, Philip Dixon apresenta uma série de, não só de divergências teológicas, mas uma série de pressões, inclusive sociais e culturais. Então, esse é o panorama apresentado justamente aqui entre reformados, socinianos, arminianos e anabatistas que disputavam não só doutrinas, mas também os fundamentos da linguagem teológica. Por isso, inclusive, isso influenciou o título do livro de Dixon, né? Nice and Hot Disputes. Então, vamos focar agora aqui na doutrina da Trindade em si. A Trindade não é um só Deus em três pessoas, mas essa definição gerou séculos de debate sobre essência, pessoa e relação. Então, considerando fontes como credos históricos, confissões e autores, o termo pessoa torna-se o epicentro dessas disputas. Sugeriria três deuses ou funções distintas? Como três compartilham uma única essência? Alguns exigiam que toda doutrina fosse explicitamente bíblica, rejeitando termos não encontrados nas escrituras. Vamos ver como que esses debates, se desenrolaram. Então, o primeiro deles é intitulado A Verdade Nua, eu já vou traduzindo aqui para vocês. Alguns teólogos, então, buscavam um conceito mais explícito, uma doutrina sem termos filosóficos, como o uso de palavras como substância ou pessoa. Inclusive, nós, como adventistas, utilizamos esses termos frequentemente. Esse debate, então, gira em torno da pureza bíblica. É possível, por exemplo, falar da Trindade apenas com linguagem bíblica? Essa é uma das questões desse debate especificamente. O segundo foi intitulado O Primogênito de Toda a Criação. Então, alguns desses críticos alegavam que, por ser gerado, entre aspas, Jesus deveria ser considerado uma criatura.
Então, aqui fica demonstrado com esse argumento, ecoa o arianismo e como os trinitarianos responderam, reafirmando a eternidade do Filho. O terceiro é chamado de um erro de contagem, encabeçado por um personagem chamado William Sherlock. Ele não tem ligação com Sherlock Holmes, tá? Aquele personagem lá de Sir Arthur Conan Doyle, né? Então, Sherlock ele defendia três agentes conscientes na Trindade, né? Percebam como a estrutura da linguagem vai sendo feita a partir desses debates aqui. Um outro indivíduo chamado Robert o acusava, portanto, de triteísmo. E dessa forma, esse debate especificamente girava em torno da lógica. Como que três podem ser um sem comprometer a unidade divina? O quarto debate, que basicamente é o título do livro, descreve então debates intensos entre ortodoxos e dissidentes, e divergiam sobre os fundamentos e a linguagem da doutrina. Então, esse aqui foi o debate mais intenso e o que envolveu mais pessoas. O número 5 foi intitulado As Pessoas são Três Mentes Distintas e Infinitas. Provavelmente este aqui seja o pensamento que está mais próximo dentre os 10 debates apresentados por Dixon da nossa crença adventista, né? O mais próximo, exceto algum detalhe ou outro. Então, nesse ponto aqui, Sherlock propôs que as três pessoas da Trindade são três mentes infinitas. Essa explicação foi criticada, obviamente, por sugerir triteísmo, três deuses em vez de um. Às vezes vocês poderiam encontrar aí alguém que questiona a doutrina em si, apresentando essa linguagem aí, como se nós estivéssemos apresentando três deuses. O sexto é intitulado Deus não pode ser assim, três pessoas. Então é basicamente uma questão. Então Robert rejeitou a ideia de três mentes distintas, defendeu uma unidade mais rigorosa e, para ele, a linguagem de Sherlock comprometia, perdão, a unicidade de Deus. Os últimos três, nós temos aqui os três novos nadas do Dr. Wallace, que é John Wallace, que tentou explicar a Trindade como se fossem três algos indefinidos, os Three Somewhats. Então, Dixon, nesse ponto, mostra como essa tentativa foi criticada por falta de clareza e precisão teológica. Então, nesse sentido, não era somente quem defendia a doutrina nesse período, mas também quem a criticava, também geralmente acabava recorrendo nesse tipo de crítica. A oitava chamou de absurdo antes mesmo de entender. Stephen Nee rejeita a doutrina da Trindade antes mesmo de tentar compreendê-la. Nesse ponto aqui, Stephen representa a postura racionalista extrema que considera a doutrina absurda em termos de princípio. Basicamente, esse oitavo debate aqui, encabeçado por Stephen, também representa o pensamento de alguns indivíduos ou grupos, até mesmo na atualidade. O nono é meramente palavras vazias, pessoas, atributos distintos e conceitos incompreensíveis. John Bidle criticava o uso de termos técnicos como substância e propriedades, chamando-os de palavras vazias sem base bíblica clara. Então, provavelmente por falta de compreensão, também de pouca acessibilidade, por conta dos termos técnicos,
também indivíduos como ele, Stephen Nee, também criticavam o uso desses termos. E o último debate, chamado de disputas e confusões sobre o significado da palavra pessoa. Nesse aqui tiveram envolvidos Sherlock, Sherlock, Robert e John Wallis. Basicamente, o significado do termo pessoa se indicava consciência individual, relação ou função, foi um dos assuntos mais exauridos durante esse período aí, e com certeza na atualidade também ainda impera quando acontece alguma divergência em relação a essa doutrina. Então, Dixon conclui que essa foi a questão mais debatida e também a mais ambígua, porque existe uma ambiguidade assim muito difícil de esclarecer em alguns momentos entre pessoa e Deus, basicamente. Então vamos comparar como esses diferentes autores abordaram esses temas. Então vocês têm aí essa terceira tabela aí, com visões teológicas distintas. Então vocês veem que existem alguns aspectos aqui, como o fundamento, abordagem hermenêutica, relação entre pessoas, autoridade, críticas principais e contribuição única. Então eu até sublinhei aqui algumas expressões-chave na compreensão de cada um desses autores aqui, lembrando que as duas primeiras colunas aqui, elas já foram apresentadas basicamente, adicionando-se apenas aqui alguns outros autores, como Berkhoff, Gruden e Erickson, que são conhecidos aí no meio protestante também. Aí depois vocês dão uma olhada nessa tabela assim que possível para ir comparando a diferença de pensamento que ainda continua existindo entre diversos autores, né? Lembrando que somente Moon, Reeve e Wyden são adventistas do sétimo dia. Prosseguindo aqui para o aspecto das questões de linguagem e caminhando basicamente para o final da apresentação. Questões de linguagem, basicamente, eh, são aspectos importantíssimos, pois elas envolvem a forma como nós apresentamos não só a doutrina da Trindade, mas quaisquer outras doutrinas. Então, dessa forma, envolve a estrutura, também os problemas que podem existir e um uso responsável. Estrutura de linguagem, portanto, é o conjunto de termos, categorias, regras de uso que uma comunidade emprega para representar e comunicar ideias complexas. Na teologia, ela não é neutra, porque ela molda como os conceitos religiosos são concebidos, aceitos, debatidos. Então, nós temos aqui, basicamente, os componentes essenciais dessa estrutura, começando pelo vocabulário técnico. Nesse contexto aqui da Trindade, palavras-chave como pessoa, substância, essência, hipóstase, propriedade. Termos como esses trazem pressuposições ontológicas. Também temos as categorias conceituais, que são distinções formais, como, por exemplo, unidade versus pluralidade, que é basicamente, por exemplo, Deus ser um único Deus, mas ao mesmo tempo manifestar-se em três pessoas. E outros aspectos, como temporalidade versus atemporalidade, que ajudam a organizar o pensamento teológico. Além disso, temos regras disciplinares e hermenêuticas que definem como os termos devem ser aplicados em exegese, dogmática e liturgia. Então, nesse sentido aqui, a teologia bíblica encontra a sua dependência da sistemática. Também temos recursos narrativos como Pai, Filho, Espírito que comunicam
experiência e relação e não apenas definição técnica. Os adventistas, por exemplo, entendem essas expressões como sendo funções dentro do plano da redenção, né, justamente por conta dessa organização. Além disso, a tradição, a filosofia, perfil intelectual da comunidade que condicionam a adoção e o sentido dos termos. Além disso, nós também temos parâmetros de controvérsia que decidem quais questões são legítimas ou quais são heresias. Também o que condiciona a leitura de textos bíblicos ao horizonte conceitual, por exemplo, ler filho como eternidade ou como evento histórico. Também temos delimitadores doutrinários para demarcar a ortodoxia e também heterodoxia ao estabelecer definições canônicas. Então, ortodoxia é o que geralmente por exemplo, aceito pela maioria, né? Não que isso seja um critério fundamental. Ah, também nós temos meios conceituais para dialogar com a filosofia e a ciência sem abandonar a revelação. Afinal, ela é o único meio pelo qual as escrituras devem ser propriamente entendidas. Também temos ambiguidade semântica em relação a termos importados da filosofia, como, por exemplo, a pessoa, a substância, que ganham sentidos divergentes, jargões como linguagem técnica usada sem classificação, que inclusive levou críticos durante os debates a falarem palavras sem sentido e minando a credibilidade na doutrina, né? E também explicações abstratas que acabam afastando leigos e empobrecem o ensino e o culto. Além de categorias bíblicas, ou perdão, não bíblicas, que podem introduzir pressupostos ontológicos, sejam eles gregos ou processuais, né, que condicionam a teologia sem uma reflexão crítica. Então, esses podem ser, então, os problemas que a, as questões de linguagem geralmente ocasionavam aí durante o século XVII. Algumas recomendações de como nós podemos usar esses termos ou a linguagem de forma responsável. Então, quando houverem pressupostos que sejam os mais explícitos possíveis, né? Quando aparecem termos técnicos, então declare a ontologia, a hermenêutica que os fundamentam. Também defina termos em linguagem acessível antes de empregar quaisquer jargões em debates ou mesmo durante ensino ou até mesmo pregação. Mostre também como definições trinitárias afetam oração, liturgia e a ética comunitária. Nós vamos ver uns exemplos logo mais. Além disso, quando for necessário usar a filosofia como ferramenta crítica, nunca utilize como fonte não examinada para a doutrina. E também procurar formar comunidades capazes de distinguir o uso exegético ou a interpretação do texto, também para o entendimento teológico e também filosófico da linguagem. E por que isso pode ser importante? A qualidade da teologia depende em grande medida da qualidade da sua estrutura de linguagem. Então, quanto mais essa estrutura é explícita, clara e responsável, é condição para, quando acontecem discussões ou mesmo o ensinamento em si, eles se tornem mais produtivos, o ensino seja mais eficaz e a teologia seja fiel à Escritura, além de relevante para a vida da igreja. Uma estrutura de linguagem clara e consistente torna a teologia fiel, útil e também acessível, além de reduzir
mal entendidos, fortalecer o ensino e ajudar a comunidade a viver de forma coerente com as suas crenças. Então, a seguir, nós também veremos aqui os resumos finais em relação às como as questões de linguagem moldam a doutrina da Trindade. Esse diagrama que vocês estão vendo aí organiza os principais eixos teológicos que moldam a compreensão da Trindade, mostrando como a linguagem é usada pela Igreja, não apenas comunica, mas delimita fronteiras doutrinárias e influencia a prática da fé. A doutrina trinitária se constrói sobre conceitos como hipóstase, essência, consubstancialidade e economia. E termos como esses funcionam como marcadores de fronteira. Quem os aceita está dentro da ortodoxia, quem os rejeita está fora. Esse basicamente é o pensamento durante o século XVII. O termo pessoa é o mais concorrido, digamos assim. A sua ambiguidade gerou séculos de debate. Digo que ainda gera, inclusive. Seria, por exemplo, com consciência individual, relação ou função. Então, a forma como se define pessoa afeta diretamente a estrutura da doutrina. Após os debates teológicos, ainda surge a pergunta: o que essas palavras realmente significam? E ainda como elas se traduzem em prática de fé, ensino e culto. A tensão entre unidade substancial e distinções pessoais é o núcleo da doutrina. A linguagem precisa expressar essa realidade sem recair em triteísmo ou modalismo. Um exemplo de modalismo é, por exemplo, quando uma pessoa em casa é o pai, na firma é o gerente e no clube que participa é conhecido como presidente. É um exemplo de modalismo. Além disso, a estrutura trinitária não é apenas doutrinária. Ela molda a liturgia, a oração e a espiritualidade. A forma como se fala da Trindade afeta inclusive como a fé é vivida. Além disso, de onde vêm os termos que usamos? Da Escritura ou da tradição? A autoridade eclesiástica ou individualismo? Então, quem define o vocabulário legítimo? Além disso, a linguagem teológica não é neutra. Ela define limites, orienta interpretações e modela a vivência da fé. Compreender os efeitos disso é essencial para uma teologia responsável e acessível. Com isso em mente, vamos aqui para o antepenúltimo slide e vamos ver como a doutrina se desdobra para a vida da igreja, inclusive. A doutrina não ficou restrita aos concílios e tratados teológicos. Ela molda a vida da igreja em múltiplas dimensões. Desde sua formação, passando pelos concílios ecumênicos, como Nicéia e Constantinopla, até os enfrentamentos com heresias como arianismo, modalismo, a Trindade foi sendo definida e defendida como pilar. Essa estrutura trinitária também influenciou a liturgia, hinos e adoração. Na prática pastoral, orienta a pregação, a formação da identidade cristã e também a vivência comunitária. Por fim, vamos vendo aqui como a Trindade fundamenta a doxologia, ou seja, o louvor e a espiritualidade da igreja. A Trindade é a fonte do louvor cristão. A liturgia trinitária aparece no batismo, nas orações e nos hinos que celebram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, exceto o Primeiro Testamento, como alguns chamam, em que essa linguagem não é muito clara, a Trindade aparece de uma forma bem mais explícita, inclusive contando com
uma ampla explicação a partir do próprio Cristo em João capítulos 14 ao 16. Mas lembrem que louvor não é apenas celebração. Então, ele é a ação da vida diária de cada pessoa. A doxologia ética nos chama a viver em comunhão, justiça e serviço como resposta ao amor divino. A missão da igreja também reflete a Trindade. Evangelizamos em nome do Filho, pelo Espírito, para a glória do Pai. Na comunidade cristã, buscamos unidade na diversidade, inspirados na comunhão divina. Em termos de oração, nós oramos geralmente ao Pai por meio do Filho, no Espírito Santo, ou através do Espírito Santo. Uma espiritualidade trinitária que molda a nossa intimidade com Deus. Com isso, nós encerramos a exposição teológica e histórica e vamos às últimas considerações de uma proposta. Então, resumindo, as discussões sobre a Trindade refletiram não apenas tensões teológicas, mas também dilemas sociais, culturais e filosóficos da Europa pós-reforma. Destaca-se a complexidade do termo pessoa, divergências entre tradições ocidental e oriental e o impacto da filosofia racionalista. A reforma trouxe releituras baseadas nas escrituras, enquanto os racionalistas rejeitavam sua validade doutrinária. A clareza teológica fortalece a unidade da fé, demonstrando que a Trindade é um símbolo profundo da relação entre razão, fé e Deus. Como desdobramento natural dessa pesquisa, inclusive, foi proposto um estudo sobre as diferentes compreensões da Trindade nos primórdios do Adventismo. Trouxe como exemplo a afirmação de D.T. Bourdieu, que afirma que há tantos deuses entre nós como existem concepções da divindade. Isso revela que os ecos dos debates do século XVII chegaram até os primórdios do Adventismo e, inclusive, até nós. Essa diversidade interna mostra que a doutrina continua sendo um desafio, ao mesmo tempo que uma oportunidade para aprofundar a fé e a prática cristã. Agradeço a atenção de todos. Desejo que essa reflexão nos ajude a viver a fé com mais consciência, profundidade e comunhão. E desde já também me coloco à disposição para o caso de surgirem perguntas ou mesmo outras questões. E o que acharam dessa nossa classe, lição de teologia hoje? Foi maravilhosa? Os tipos diferentes de teologias, as divergências, os pensadores, né, os parâmetros. Eu gostei muito da tabela ali, a 2, onde o pastor colocou os aspectos, autores, mas também as datas. Achei isso muito importante de sabermos as datas de quando estavam surgindo, né, esses pensamentos. Então, nós nunca tivemos aqui, eu acho, né, assim, tipo uma aula de teologia. Alguém quer falar alguma coisa? O mundo adventista é pequeno, né? A igreja adventista é grande, mas o mundo adventista é pequeno. É muito bom isso, né? Sempre conhecemos Zina, alguém. muito obrigado mais uma vez, então. Deixa eu dizer a todos que está de volta aí a Igreja do Portão, junto com o João, e Sim. já chegaram e já estão nos abençoando grandemente aí. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. E pode encerrar com uma oração, pastor, por favor? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor porque, em meio ao surgimento do pecado, o Senhor nos concedeu a revelação bíblica. Também meios para a sua interpretação a partir dela própria, e inclusive a iniciativa da missão partida do próprio Senhor para que o mundo possa ser alcançado pela mensagem da cruz.
Senhor, nós suplicamos a Ti que a apresentação de hoje seja internalizada na forma desse Evangelho e que ele não fique apenas conosco, mas também continue sendo compartilhado com todos aqueles que estão ao nosso redor e que possam todos serem abençoados através dessa mensagem. Amém. Ajuda-nos, Senhor, em nossos esforços, para que as nossas apresentações sejam claras, acessíveis, que a linguagem possa ser a melhor possível e que através da tua palavra possamos obter não apenas o conhecimento em si, mas também que esse conhecimento nos transforme a cada dia. Amém. Abençoe o ministério diante do altar, abençoe ao João e a Zina na condução desse ministério. E também suplicamos mais uma vez ao Senhor, colocando diante de Ti a cada um dos pedidos apresentados inicialmente, e que o Teu nome continue sendo glorificado na vida de cada um deles, que o Senhor atenda a cada um deles segundo a Tua vontade, o mais prontamente possível, e, se for da Tua vontade, opere os milagres necessários, abençoando as pessoas, cada uma delas envolvidas em suas diferentes causas, e que o Senhor seja glorificado por tudo. Fica conosco, abençoa o descanso de cada um nesta noite. Suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.